Olá, pessoal, tudo bem? Super prazer estar aqui com vocês. Hoje o nosso assunto é o contrato de seguros. Um velho conhecido nosso, né? Faz parte aí das nossas relações. Provavelmente, né, vocês já fizeram algum contrato de seguro, né, referente a carro, a próprio hospital, né, um contrato de seguro de vida também, né, aos contratos aí de reparação de dano de modo geral. Então, por exemplo, quem tem um comércio, normalmente tem um seguro também para proteção desse comércio, seguro de casa, enfim. É um contrato que ele não foge muito, né, àquela nossa ideia. Tem algumas peculiaridades que nós vamos estudar aqui, tá bom? Então, a gente começa o contrato de seguros. Eu vou compartilhar o nosso slide aqui para vocês irem acompanhando, ok? Então, a gente começa falando aí, pessoal, desse contrato de seguro, né? A ideia é que realmente você fique resguardado caso aconteça alguma coisa. Então, vamos ver como é que funciona esse contrato, tá? E aí, por meio do próprio conceito do contrato, a gente vai chegar na classificação deles, vai ficar fácil para vocês entenderem. Então, o que vem a ser esse contrato de seguro, pessoal? É aquele que vai estabelecer aí uma obrigação entre uma seguradora e o segurado, né? É assim que funciona. O segurado, o que ele faz? Ele paga o prêmio, como são chamadas as prestações mesmos, né? E a seguradora, ela se compromete do pagamento de uma indenização para o segurado ou para o segurado em favor de terceiro, tá? Que seria aí a própria vítima do segurado. Então, percebam que é tudo muito incerto, né? Então, quer dizer, você está pagando determinadas prestações, mas pode acontecer de você parar de pagar essas determinadas prestações e precisar de uma indenização. Por quê? Porque o determinado sinistro aconteceu, tá? Então, ele é baseado, esse contrato de seguro, ele é baseado justamente na incerteza. E aí a gente já começa a classificar, por meio do conceito do contrato de seguro, a gente já começa a classificá-lo, como, por exemplo, um contrato aleatório. Lembra que a gente viu que os contratos aleatórios são aqueles em que a prestação de um ou de ambos os contratantes, sempre essas prestações elas estão vinculadas a um fator de incerteza. O contrato de seguro, pessoal, ele por sua própria natureza, ele vai funcionar dessa maneira, ele é aleatório. Né? Então, na verdade, você vai ali, você vai combinar com a seguradora, normalmente, né? Terceiro será beneficiado, né? E você não tem, na verdade, uma certeza de quando que você vai parar de pagar aquelas prestações, em contrapartida, a seguradora da mesma forma, né? Ela não sabe quando você vai parar de pagar aquelas prestações e ela vai ter que arcar com a indenização, tá? Então, pelo próprio conceito, a gente já tem aí essa primeira classificação, já fica fácil para a gente entender que nós estamos falando de um contrato aleatório pela sua própria natureza, ok? Bom, e como é que funciona então, né? Já adiantei um pouquinho para vocês, mas a seguradora, ela não sabe quando irá deixar de receber as prestações pagas. É essa questão que é muito incerta. Lembrem-se que quando eu falei no contrato comutativo, né, que aí dei exemplo, inclusive, da casa própria, né, você tem ali mais ou menos um parâmetro de quanto são aquelas prestações que você vai pagar, mais ou menos quantas prestações, então você tem aquela certeza ali na sua mão. Um contrato de seguro, por ser um contrato aleatório, não existe essa certeza, tá bom? Então, o que acontece? A seguradora, ela não sabe quando irá deixar de receber as prestações pagas e nem quando terá de pagar essa indenização, justamente porque essa prestação da seguradora está vinculada ao fator de incerteza. Então, gente, pode ser que, na verdade, essa seguradora, né, ela fique aí recebendo esse chamado prêmio, né, que seriam essas prestações por muitos, 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 muitos e muitos anos, né, e que nada aconteça. Mas pode ser também o contrário, né, que relacionada a pouquíssimas prestações, ela já tenha que pagar essa indenização, tá? Então, na verdade, tudo depende muito de como que vai acontecer, né? Aí entra aquela questão que a gente já falou na nossa parte geral. Entra a área, né? Ou seja, entra a sorte. E é isso que vai determinar, tá?
a ocorrência ou não do evento ao qual ela se comprometeu a cobrir, ou seja, o próprio sinistro. É isso aí que a seguradora ela está vinculada. Então, a partir desse conceito, pessoal, é possível a gente classificar esse contrato de seguro sem dúvida nenhuma, né, a própria natureza dele sendo um contrato aleatório, tá bom? Naturalmente aleatório. O artigo 757 do Código Civil, ele traz esse conceito para a gente. E aí, mais uma vez, vai esclarecer o que a gente está falando. O artigo traz o seguinte: é um negócio jurídico por meio do qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa, né, ou à coisa, no caso aí um seguro de dano, contra riscos pré-determinados. Então, está lá o artigo 757 do Código Civil, que traz aí esse conceito. Aí a gente vai ver também que, além de ser um contrato aleatório, ele trata-se também de um contrato consensual, né? Quando a gente viu as classificações, nós vimos que o consenso, ele é diferente, né? O contrato consensual é, por exemplo, diferente de um contrato real que precisa, né, da tradição do objeto. Aqui, nos contratos consensuais, o que acontece? Os contratantes, eles se obrigam a algo, né? E a partir daí esse contrato está formado. Então, o contrato de seguro, ele é um contrato consensual por causa disso. Ele se forma pelo mero consenso, né? Porque as partes quiseram e se obrigaram a algo, tá? Então, até agora, a gente já sabe que o contrato de seguro é um contrato aleatório, é um contrato também consensual, né? E a gente vai ver que ele é um contrato também oneroso. Por que é um contrato oneroso, pessoal? Porque a gente tem aí o pagamento do prêmio, né, independente da verificação do risco. Então, vai ter a onerosidade para ambas as partes, né? Ou elas têm vantagens, né? Ou seja, a partir do momento que aquele que está pagando, né, se aconteceu alguma coisa com ele, ele vai receber a indenização, né? Então, ele tem aí o sacrifício, mas tem também as vantagens. No mesmo ponto da seguradora, como a gente falou, obviamente você vai ter o fator sorte aí no meio, mas ainda assim, né, essa seguradora pode ficar anos, anos e anos e não precisar efetuar essa indenização, tá? Ele é bilateral também. Por que, né, que esse contrato ele é bilateral? Existe aí um sinalagma, né? Ou seja, as obrigações e os direitos, eles são interdependentes. Então, há uma relação de reciprocidade entre as obrigações, né, da seguradora e do segurado. Ou seja, ambos aí, né, têm direito. Então, um vai pagar aquelas prestações enquanto não acontece nada com ele. Mas a partir do momento que acontecer, vai reverter, né? Então, a indenização aí, ela vai cobrir aquelas prestações que foram pagas, tá? Então, tudo bem até aqui? Então, a gente viu, né, que nós estamos falando de um contrato aleatório, um contrato consensual, né? E também um contrato bilateral e oneroso. É assim que a gente vai classificar e que a gente vai entender o contrato de seguro, tá bom? Em relação à formalidade dele, há uma certa divergência, né? Alguns entendem, pessoal, o seguinte, que o contrato de seguro, para ele existir, ou seja, para você, né, fazer valer o seu direito, que você precisaria de, no mínimo, de uma pólice ou de um bilhete, para poder provar mesmo, né? Isso aí estaria dentro do plano, pessoal, de existência e não do plano de validade. Então, dentro dessa perspectiva, entende-se o seguinte, que aquela formalidade, né, que seria um mero bilhete ou uma pólice, ela, na verdade, ela só está ali para justificar a existência daquele próprio contrato. Então, não existiria nada formal em relação a isso, tá? Então, os que defendem que o contrato de seguro informal é em cima dessa perspectiva, que aquele bilhete, aquela apólice, seria apenas a forma mesmo de você comprovar, né, a existência daquele contrato, ok? Em contrapartida, do outro lado, aqueles que entendem a formalidade já veem que essa apólice ou esse bilhete estaria no plano da validade e não no plano da existência, tá? Então, há controvérsias, há divergências aí, né, dentro da própria doutrina em relação a essa questão. O artigo 758, ele traz o seguinte para a gente.
fala o seguinte, que o contrato de seguro, ele prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio, tá? Então, seria isso é o que a gente tem, né, a letra de lei do artigo 758, e aí tem essa divergência doutrinária que eu passei para vocês, tá? A apresentação do previsto no artigo 758 é um elemento mínimo para verificar se o contrato existe juridicamente, tá? Normalmente, a maioria da doutrina, aí a gente pode dizer assim, que vai por esse lado, é da comprovação mesmo da existência, e por isso não seria visto como um contrato formal, tá? Mas cuidado, porque vocês vão ver jurisprudência em sentido contrário, né? Dizendo que é formal, tá? Jurisprudência não, perdão, é doutrina mesmo, tá? Então, a forma, ela pressupõe a existência de uma forma e a solenidade pressupõe a validade, tá? Então, a forma prova, ela pressupõe a existência e a forma solenidade, ela pressupõe a validade. Só para a gente poder fechar essa questão aqui, tá? Então, se a gente fala de uma forma que é prova, ou seja, eu tenho um bilhete, eu tenho uma apólice, simplesmente para poder provar e para poder receber ali o meu prêmio, eu estou dizendo que aquilo ali é informal, porque eu estou no plano da validade. Eu só tenho aquilo ali para provar. Agora, se é extremamente solene, né, se a gente entende que está no plano da validade, não mais no plano da existência, aí vai ser formal. Bom, em determinadas situações, em determinados atos, em determinados negócios, exigem-se elementos mínimos para fins de segurança jurídica, para demonstrar a própria existência jurídica de algo. Isso a gente vai ver em todos os contratos, né? Quanto mais elaborado, né? Quanto mais tiver envolvendo questões, né, econômicas, financeiras, altos valores, a gente vai perceber aí que existe esse cuidado em relação à formalidade, tá? Sem que esses elementos mínimos estejam presentes, determinados atos ou negócios sequer existem juridicamente. Então, assim, em alguns negócios específicos, se não tiver determinado, né, algum tipo de formalidade, pode ser que esse contrato aí, ele nem venha a fazer, a ter os seus efeitos jurídicos realmente, tá? Mas como é que será que são, né, esses bilhetes ou apólice, né? Quem nunca teve esse contato direto, como que seria isso, né? Receber uma apólice, o próprio bilhete, como é que funciona? Aí vem o artigo, gente, 760, e ele diz o seguinte, que a apólice ou bilhete de seguro, eles serão nominativos, ou seja, vai ter que conter lá o nome das partes, e somente pode ser transferido por cessão de contrato. Aí, quem quiser mais detalhes sobre cessão de contrato, está lá no artigo 785, que é, na verdade, a transferência mesmo, né, da posição aí ativa ou passiva em um contrato a um terceiro que vai, na verdade, ter aqueles mesmos direitos, tá? Pode ser também a ordem. O que seria isso? É transmissível por endosso em preto. O que é um endosso em preto? É aquele que está lá constando expressamente indicando quem que é o beneficiário e que receberá esse título. Ou então ao portador, tá? Transfere-se, quando a gente fala em relação ao portador, vai transferir aí por uma mera tradição. E mencionarão os riscos assumidos, tá? Quando for ao portador. O início e o fim da sua validade, o limite da garantia, o prêmio devido e, quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário, tá? E aí, a gente entra aí no seguro de danos e seguro de pessoas, né? No seguro de pessoas, a apólice ou bilhete não podem ser ao portador, tá? Então, há uma diferenciação, até por uma questão maior de segurança, né? A gente tem que no seguro de dano é permitido que se receba esse seguro, né, ao portador. Em relação ao seguro de pessoas, a legislação ela não permite isso, tá? Outra coisa muito interessante, gente, é que, por exemplo, a gente está vendo, inclusive, né, na parte geral, e eu falei para vocês que hoje a gente precisa fazer uma leitura contratual, né? Sempre que a gente estiver falando a respeito dos contratos, que a gente precisa fazer uma leitura contratual sempre voltada para a boa-fé, né, voltada para a função social, que além dos princípios clássicos que a gente vai
sempre se deparar com eles e que são importantes, a gente precisa adequar, né, essa visão, um novo Código Civil, com essa função mais constitucionalizada que o direito privado ele acaba também absorvendo. E aí a gente vai ver que a má-fé ela existe, né? E aí ela precisa ser apurada, principalmente quando você fala de um contrato aleatório, né? Onde a sorte, né, a incerteza, ela tá ali. Então você precisa verificar, na verdade, se realmente as pessoas conseguiram pactuar com aquela boa-fé que o contrato exige, tá? Então, olha só, vamos supor, então, que haja um ato doloso, né, no seguro em si, né, nesse contrato aí, tem existido um ato doloso. E se for um ato doloso, por exemplo, do segurado? Aí vem o artigo 762 e diz o seguinte: nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário ou do representante de um ou de outro, tá? Então, se existir ali algum ato doloso, né, um ato mesmo de má-fé e tudo, será nulo. Esse artigo submete a invalidade ao regime jurídico da nulidade. Então, gente, há uma diferença aí, que eu sei que vocês já sabem, mas não vale a gente, não custa, né, a gente repetir, que quando um determinado ato ele é submetido à questão da nulidade, né, diferente de ser anulado, né? Então, a nulidade, ela é muito mais, ela se submete, né, a um regime jurídico muito mais inflexível. Você vai ter ali prazo de prescrição, né, não há prazo, na verdade, de prescrição nem de decadência, né, o juiz ele pode reconhecer de ofício mesmo, então é algo que realmente vai ser muito mais pesado, né, nas atribuições de punição do que quando um determinado ele é anulável. Então, quando existe esse ato doloso, a gente entende, principalmente, né, na questão do seguro aqui, que vai ser nulo, tá bom? O sistema jurídico brasileiro tem dois regimes jurídicos, né, que é a validade da nulidade e a validade da anulação. No caso de seguro, que visa garantir risco contra o ato doloso, a invalidade se submete ao regime da nulidade. É um problema de origem, desde a formação a um vício, e esse vício ele é insanável, o que pode levar à invalidade do contrato de seguro, ok? Então, aí é importante a gente saber isso, que é em cima dessa nulidade mesmo, se tiver algum ato doloso. Tá? Então, agora nós vamos supor uma outra situação, tá? Vamos supor, por exemplo, que um determinado segurado, ele esteja em mora com um determinado contrato, tá? Um contrato, por exemplo, com a cobertura de um plano funerário. Se esse segurado, ele morrer e estiver em mora, o que vocês acham? Vocês acham que ele vai perder o direito, né, de cobertura aí? Tá? Entenderam a situação? Ele, na verdade, ele tem um plano funerário, né, mas ele está em mora com esse plano funerário. Se ele morreu ali em mora, ele vai ter direito com a cobertura? E aí? Né? Bom, gente, o que acontece? Se a gente for seguir, por isso que eu volto, né, mais uma vez, alertando vocês a importância que tem da gente atrelar, né, o direito civil com o direito constitucionalizado. Se a gente for lá no Código Civil, no artigo 763, a gente vai se deparar com a seguinte situação. Vou compartilhar aqui novamente com vocês. Estabelece que não terá, o artigo, tá? 763 estabelece que não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio se o sinistro ocorrer antes da purgação da mora, ou seja, ele não pagou, né, morreu, e aí como é que vai ficar a situação dele? O artigo 763 fala que ele não terá direito à indenização. Então, o Código Civil, ele dispõe que a obrigação do segurado é realmente pagar o prêmio, né? Se quando ocorrer o sinistro ele estiver em mora, ou seja, não estiver com o prêmio em dia, ele perderá o direito à indenização, tá? Então, o Código Civil é mais aquela questão, né? O preto no branco. Você tem que pagar para você receber. Você não pagou, né? O que vai acontecer? Você não vai receber. Não importa se você pagou 500 prestações
né? E se naquele mês, né, se você estava em mora, você não vai ser beneficiado. Isso é o que é o entendimento da lei, né? Então, o próprio vencimento, ele já constitui o segurado em mora. Portanto, no caso da ocorrência de sinistro, o segurado não pode estar em mora para receber a indenização. Tá aí artigo que traz para a gente isso, né? O artigo 763 diz o seguinte: não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes da sua purgação. Só que, né, tudo que a gente vem conversando, a gente vê que o direito mudou e a gente precisa entender a função social, né? Quando a gente fala um pouquinho mais de justiça, né? Às vezes tem um livro, não sei se vocês já leram, né? Que fala justiça é fazer a coisa certa. Então, assim, será que é sempre isso? Quando a gente faz a coisa certa, a gente está fazendo uma justiça, né? Aqui cabe muito bem isso. Então, qual que é a coisa certa? Pagar em dia, né? Mas será que é justo essa pessoa que não pagou em dia, às vezes, né? Ela estava ali com algum tipo de problema e não pagou em dia, mas ela teve várias prestações naquele contrato. Será que realmente é justo ela não receber absolutamente nada, né? Ela não receber essa indenização por esse prêmio? Então, o que acontece, gente? A jurisprudência e a doutrina, o que elas fazem? Elas têm a função de conectar, né? Ou seja, os princípios da função social, os princípios da boa-fé objetiva, com todos esses princípios clássicos também que a gente viu, tá? E converteram uma mora que seria habitualmente, né, ex re numa mora ex persona. O que isso significa? Que hoje a mora, né, por si só do segurado, ela não vai excluir essa cobertura. Ela não faz com que ele perca esse direito, embora ele tenha contribuído, né, a vida inteira, isso é levado em consideração. Para que haja perda do direito de indenização, é necessária a interpelação do segurado. Então, não basta a mora, o segurador, ele vai ter que entrar em contato com esse segurado e dizer para ele, olha só, a situação é essa, né, você está em mora. Então, ele foi notificado. Então, a partir do momento que ele foi notificado, aí sim, se ele não pagar, né, e se acontecer o sinistro, ele poderia perder essa indenização. E aí, para poder respaldar ainda mais isso, a gente tem a súmula 616, que diz o seguinte: a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Então, é preciso ainda, além, né, da mora, que esse segurado ele seja comunicado dessa mora. Ok, pessoal? A gente dá continuidade no próximo vídeo, tem muita coisa bacana ainda para a gente discutir, né? Saber se a pessoa tem direito ou se não tem direito, né? Às vezes a pessoa está dirigindo, né? Está embriagada, será que só pelo fato dela estar embriagada, realmente ela perde o direito à cobertura desse seguro, né? Será que uma pessoa que vai fazer um seguro aí e ela tem uma doença pré-existente e ela não falou a respeito daquela doença, será que ela agiu de má fé? Será que ela vai ter direito? Será que ela não vai ter direito? É isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Até lá!